Capítulo 10 Mundo erotizado. As imagens da e experiências produzidas pela pornografia são gravadas permanentemente em seu cérebro por uma curiosa mistura de hormônios que são liberados quando materiais explicitamente sexuais são vistos. Como resultado desse processo de impressão, sexo para você de agora em diante estará ligado ao medo, à violência e à vergonha. Larry Hall. Certa vez, quando viajava de Tatuí para São Paulo com minha esposa, algo nos chamou a atenção. À medida que nos aproximávamos da capital pela rodovia Castelo Branco, uma infinidade de outdoors com apelo erótico ia aparecendo pelo caminho. Desde anúncio de cerveja, passando por propaganda de remédio, até capas de revistas masculinas. Tudo ali, exposto para quem quisesse ver, e mesmo para quem não quisesse. Para cristãos empenhados em manter a mente pura, isso é sem dúvida um aspecto bem inconveniente da sociedade moderna. Por sua distribuição no ambiente urbano, a mídia, cartaz ou outdoor, confere à mensagem visual alta subliminaridade. Desse modo, o ambiente urbano é subliminar, pois vitrines, fachadas de lojas, cartazes, outdoors, bancas de jornal, camelôs e tudo que não é focado pelo consciente é registrado subliminarmente. E é tão explícito o exagero desse apelo erótico em nossos dias, que mesmo pessoas que não têm exatamente uma motivação de fundo religioso estão preocupadas. A revista Veja, de 21 de março de 2001, publicou matéria de capa sobre o comportamento sexual do brasileiro. A certa altura do texto, informa que há uma peculiaridade brasileira que aumenta a preocupação dos especialistas: a erotização do cotidiano. Trata-se de um fenômeno relativamente recente, que nasceu há cerca de 15 anos com o fim da censura imposta pelo regime militar. Desde então, ele vem assumindo proporções impressionantes. De comercial de sandálias a concurso de programas de auditório, de revistas para adolescentes a letras de música, quase todos os produtos dirigidos ao grande público são marcados por alusões maliciosas ou por situações mais explícitas e grosseiras, como as coreografias do funk carioca. Essa intensa erotização atinge em cheio a infância, despertando antes da hora o interesse pelo sexo. Isso é ruim porque crianças não estão preparadas do ponto de vista psicológico para o assunto e tudo que o cerca. Elas são levadas a se iniciar mais cedo do que o recomendável, e muitas pagam um preço alto, ao se transformarem em adultos ansiosos e portadores de distúrbios sexuais. Através de mapeamento de complexos neurônios de neurofisiologia, soube-se que 87% da arquitetura cerebral humana destina-se ao processamento de informação visual. Isso evidencia uma vez mais o poder das mídias visuais. Em setembro de 2004, foram divulgados os dados de uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia a respeito do erotismo na TV. O estudo analisou os hábitos televisivos e sexuais de 1.792 adolescentes, ao longo de um ano. Resultado: jovens que assistem com frequência a programas com conteúdo erótico são 2 vezes mais propensos à precocidade nas relações sexuais do que aqueles que não veem esse tipo de espetáculo porque os pais não permitem. Alguns anos antes, a revista Isto É, do dia 25 de agosto de 99, também publicou um artigo a respeito da intensa erotização de nossos dias. O texto retrata com muita clareza a influência da mídia nos padrões de moralidade atuais. Viver nos anos 90 é tropeçar em sexo em todos os lugares o tempo todo. Mensagens eróticas, ora refinadas, ora rombudas, escorrem dos outdoors, de cartazes nos muros, das telas de televisão, de filmes e de músicas, em tal quantidade que arriscam se tornar banais e até invisíveis. Num só capítulo da novela das 8 da Globo, Suave Veneno, 4 casais foram para a cama. A minha novela, em termos de abordagem do tema, está nos anos 80. Quem se impressiona com atrizes de calcinha e sutiã quando o Ratinho mostra uma mulher fumando pela vagina?
Sustenta o autor Aguinaldo Silva numa comparação irresponsável. Mas não é só no Brasil que o sexo é onipresente. No seriado americano Sex and the City, amigas revelam pormenores do que viveram na cama, com menos detalhes, é claro, do que os depoimentos do presidente Bill Clinton à nação em cadeia nacional sobre seus encontros com a estagiária Mônica Lewinsky. Quero mais uma vez chamar a atenção para o problema que está na repetição de conteúdos que os torna invisíveis. Jesus disse certa vez que os guias de Israel estavam coando um mosquito e engolindo um camelo. Em Mateus capítulo 23, verso 24. Talvez seja essa a conduta de muitos hoje. Vivem caçando conteúdos subliminares aqui e ali, mas se esquecem do que está explícito e já virou banal. Num artigo publicado no site Observatório da Imprensa, o jornalista doutor em filosofia Orlando Tambozzi escreveu que a guerra de mercado arrasta as redes de televisão cada vez mais para a vulgaridade, a obscenidade, a grosseria, a exploração do sexo e da violência. Na trilha aberta há anos pela marcadora Xuxa, prossegue-se metodicamente a sensualização ou sexualização precoce das crianças, que se vestem e se contorcem como adultas na dança da garrafa, ou nuas, ainda engatinhando, vendem os sabonetes e cosméticos da publicidade pedófila. John Ankberg e John Weldon, no livro O Mito do Sexo Seguro, afirmam que bilhões de dólares têm sido gastos na educação sexual e nos programas de planejamento familiar. Em contrapartida, segundo matéria publicada na revista Veja, de 12 de maio de 2004, o cinema pornográfico nos Estados Unidos movimenta entre 7 e 11 bilhões de dólares por ano. Para efeito de comparação, o faturamento anual de Hollywood é de 35 bilhões de dólares, e de acordo com a Folha de São Paulo, do dia 26 de setembro de 2004, o Brasil é o segundo mercado de filmes pornôs no mundo. Por isso, não é de se admirar que a atividade sexual promíscua tenha aumentado, trazendo sérias consequências. No livro de Ankerberg e Weldon há também um comentário do crítico de cinema Ted Baer Moviegli, que menciona a revolução sexual como tendo rasgado em tiras a estrutura da sociedade. Em resultado disso, a confusão sexual tem propagado enfermidades, destruído famílias. O número de divórcios subiu de 6% no começo do século passado para 51%. E promovido violentos crimes sexuais contra as mulheres e as crianças. Houve um aumento da ordem de 526% no caso de estupros desde a década de 60. Pense um pouco, a quem interessa toda essa situação? O sexo, quando praticado dentro dos limites do casamento com uma pessoa a quem se ama, é um ato sublime de entrega, que remete à criação do ser humano. Deus disse a Adão e Eva que eles seriam uma só carne, e que ambos eram sua imagem e semelhança. Como Satanás deturpa tudo aquilo em que põe a mão, podemos ter certeza de que ele também está por trás dessa onda crescente de erotismo, que avilta o sexo, algo que foi criado por Deus para a felicidade humana. Sexo no cinema. Às vezes, talvez melhor seja dizer quase sempre, tem-se a impressão de que os diretores e produtores de Hollywood têm a mente continuamente voltada para o sexo ou para a violência. Note o que disse o cineasta Quentin Tarantino em entrevista durante o Festival de Cannes de 2004. Adoro a violência. Às vezes eu acho que Thomas Edison inventou a câmera só para que pudéssemos filmá-la. Que pena. O filme De Olhos Bem Fechados, do famoso cineasta Stanley Kubrick, é um bom filme ou um mau exemplo. A produção, graças à mídia, foi alvo de curiosidade ao redor do mundo durante meses. Isso porque uma série de imagens e informações divulgadas na internet sugeria que a história incluía cenas de sexo entre os protagonistas, Nicole Kidman e Tom Cruise. O filme fala de amor, casamento, obviamente que de uma perspectiva não bíblica, e principalmente sexo. No filme, Bill e Alice,
Cruise e Kidman estão casados há 9 anos. Têm uma filhinha e formam um casal feliz. Bonitos, são assediados por outros parceiros potenciais, mas se mantêm fiéis. Certo disse, Alice conta a Bill que nas férias sentiu grande atração por outro homem e pensou até mesmo em seduzi-lo. Enciumado, Bill sai naquela noite em busca de aventuras sexuais como forma de vingança. Como se isso não bastasse, o filme é um festival de imoralidades. Um dos personagens age como o captain de sua filha de 15 anos, e muitas mulheres despidas desfilam pela tela, nos mais indecorosos ângulos, segundo narra a revista Veja do dia 1º de setembro de 99. Um vício novo e preocupante. Este é o título de uma matéria publicada pela Veja, do dia 19 de julho do ano 2000. Note o que diz o texto. A erotização da internet é um fenômeno mais real do que se pode imaginar à primeira vista. As pesquisas internacionais mostram que 1/3 dos acessos à rede é feito por pessoas que buscam algum tipo de atividade sexual virtual. Incluem-se aí visitas aos sites de conteúdo sexual explícito e as intermináveis horas passadas nas chamadas salas de bate-papo erótico. O fenômeno tem implicações comportamentais e uma surpreendente implicação econômica. No lado do comportamento, os especialistas vêm diagnosticando com frequência o vício em sexo via internet, que arruína casamentos e afasta as pessoas do relacionamento normal. No Brasil, os psicólogos já recebem pacientes se queixando de passar 14 horas por semana diante da tela em busca de aventuras eróticas virtuais. Eles não conseguem abandonar o vício sem ajuda especializada. Em troca do prazer virtual, muitas pessoas perdem completamente o contato com a realidade e necessitam de cuidados especiais para se livrar da doença. Tal qual os viciados em drogas, como a rede se expande numa velocidade vertiginosa, o problema tende a assumir uma dimensão cada vez maior. E os números mostram o tamanho do problema. De acordo com o Internet Filter Reviews 2004, divulgado em junho de 2004, entre os 50 milhões de sites existentes na internet, 4,2 milhões estão inteiramente enquadrados na categoria pornografia. No total, são 372 milhões de páginas, ou 8% de toda a internet, que utilizam o sexo como apelo principal para uma plateia cativa de 72 milhões de usuários em todo o mundo. Deixe-me destacar 3 coisas sobre esse vício. Primeiro, arruína casamentos. 2. Afasta as pessoas dos relacionamentos normais. E 3. Muitas pessoas perdem completamente o contato com a realidade. Mais uma vez pergunto, quem é o maior interessado nessas consequências? A resposta, de novo, é satanicamente óbvia. Mas e para crianças? Numa ótima entrevista publicada pela Veja do dia 5 de maio de 99, a escritora e pedagoga Ruth Rocha avalia o que a TV oferece hoje às crianças e se mostra preocupada também com o assunto da erotização e da pobreza dos programas destinados às crianças. Segundo ela, assim como quase tudo que a indústria cultural oferece para as crianças no Brasil, os programas infantis, são tolos e superficiais. Os mais perniciosos são aqueles que expõem as meninas e coristas do tipo Carla Pérez e Tiazinha. As crianças sempre brincaram de ser adultas. As meninas costumam vestir as roupas das mães, gostam de bonecas porque imaginam que elas são seus bebês. Hoje, no entanto, diante desses personagens da TV oferecidos como modelo de comportamento, o faz de conta virou realidade. As meninas se vestem e se comportam como adultas, usam batom, salto alto e shorts curtíssimos, dançam rebolando. É uma erotização descabida. Não se trata de moralismo. Uma menina de 9 anos não passou pelas etapas de evolução fisiológica, psicológica e social que lhe permitam vivenciar um universo feminino adulto. Isso não pode fazer bem. Os meninos, por sua vez, ficam desconcertados diante de meninas de sua idade que se comportam como mulheres sensuais. Como vai ser o desenvolvimento sexual dos meninos diante dessa esquisitice? O aumento da exposição das meninas a cenas de erotismo, sobretudo na televisão, ativa o hipotálamo, região cerebral associada às emoções e aos impulsos sexuais. Com isso, o organismo incrementa a produção pelos ovários dos hormônios estrógeno e progesterona, o que antecipa a chegada da menarca.
Durante o último século, a idade média em que ocorria a primeira menstruação caiu de 16 para 12 anos. Muitos pais não têm dúvida de que a intensa exposição de seus filhos a programas de TV que fazem alusões ao sexo trazem a puberdade mais cedo, mas pesquisadores da Universidade de Florença têm uma explicação complementar. Ver televisão também faz a adolescência passar mais rápido. Um estudo que terminou no mês de maio de 2004 na cidade de Toscana de Caviglia mostrou um aumento espantoso de produção de hormônio melatonina em crianças que tiveram de se afastar da televisão, do computador e do vídeo. Uma das funções da melatonina é retardar o progresso do amadurecimento sexual das crianças. Para os que acham que essa erotização do cotidiano não tem influência na vida das pessoas, seria interessante refletir sobre os seguintes fatos. Somos um dos campeões mundiais de prostituição infantil. Transformamos-nos num paraíso do turismo sexual. Somos um dos maiores, se não o maior, exportadores mundiais de travestis. Ocupamos lugar de destaque nas estatísticas de incidência de AIDS. Apresentamos números alarmantes em matéria de gravidez na adolescência. No Brasil, a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes, número que representa 3 vezes mais garotas com menos de 15 anos grávidas que na década de 70. A grande maioria dessas adolescentes não tem condições financeiras nem emocionais para assumir maternidade, e por causa da repressão familiar, muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os estudos. A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde de 96 já havia mostrado um dado alarmante: 14% das adolescentes tinham pelo menos um filho, e as jovens mais pobres apresentavam fecundidade 10 vezes maior. Entre as garotas grávidas atendidas pelo SUS no período de 93 a 98, houve aumento de 31% dos casos de meninas grávidas entre 10 e 14 anos. Nesses 5 anos, 50 mil adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a complicações de abortos clandestinos, quase 3 mil na faixa dos 10 aos 14 anos. A palavra adolescência vem do latim adolescere, que significa fazer-se homem, mulher ou crescer na maturidade. Mas, infelizmente, o que se vê não é um amadurecimento sadio. Meninas que deveriam estar brincando com bonecas, de repente têm nos braços bebês, atropelando etapas pelas quais ainda deveriam passar na vida, a fim de obterem um amadurecimento normal. A gravidez na adolescência foi tema de uma campanha de prevenção lançada em 99 pelo Ministério da Saúde. Na época, o então ministro José Serra causou reboliço ao sugerir que o exemplo da apresentadora de TV Xuxa, orgulhosa de sua filha Sasha, fruto de produção independente, pode ter exercido influência nociva sobre as meninas. É claro que Xuxa botou a boca no mundo. Em novembro do mesmo ano, ela estreou seu novo filme, Xuxa Requebra, de Tezuka Yamazaki. A princípio, parecia mais uma das produções da loira, com muita música, comerciais disfarçados, merchandising, só que dessa vez, no entanto, Xuxa inovou nos ingredientes, incluindo sexo, drogas e violência. Uma das protagonistas da história é Macedão, traficante de drogas, interpretada por Elke Maravilha, que usa sua academia de dança como fachada para os negócios. Em certo momento, a gangue chefiada por Macedão espanca Xuxa numa cena banhada a sangue. Os heróis da trama, por sua vez, só pensam em sexo, enquanto o cantor Daniel canta um refrão que diz: "O amor não é só sexo, mas o sexo faz parte do amor." Filme para crianças? Na verdade, segundo a psicóloga Lídia Aratange, as crianças não conseguem decodificar direito os temas ligados ao universo adulto e acabam ficando angustiadas. Por que expor as crianças ao mundo das drogas e da violência num filme feito apenas para diverti-las? Pergunta Ruth Rocha. No livro Vivendo nos Limites, o Dr. James Dobson publicou uma conversa que teve com o estuprador e serial killer, assassino serial Ted Bundy.
17 horas antes de sua execução na cadeira elétrica, numa cadeia da Flórida em 89. Na entrevista, Bundy, que admitiu ter matado mais de 30 mulheres num período de 4 anos, conta que cresceu numa família bem estruturada e teve uma formação cristã. Seus problemas começaram quando encontrou na rua revistas pornográficas, tendo a atenção despertada para o assunto. Essa paixão era o ponto maior, disse Bundy, e não sei por que eu era tão vulnerável a ela. Tudo o que sei é que a pornografia teve um impacto sobre mim que foi vital para todo o comportamento violento em que eu entrei. Mais adiante na conversa, Bundy diz que basicamente era uma pessoa normal. Eu não era um cara que vivia em bares ou um vagabundo, nem mesmo alguém tão pervertido a ponto de que as pessoas olhassem e dissessem: eu sei que tem alguma coisa errada com ele. Eu posso jurar. Eu era basicamente uma pessoa normal, tinha bons amigos, vivia uma vida normal, exceto por esse pequeno, poderoso e altamente destrutivo sentimento que eu mantinha em segredo, só para mim, e não permitia que ninguém mais o soubesse. E parte do choque e horror para os meus amigos e familiares anos atrás, quando fui preso pela primeira vez, foi que não havia nenhuma pista. Eles olhavam para mim e viam um garoto americano normal. Eu acho que as pessoas precisavam perceber que muitos de nós que temos sido influenciados pela violência na mídia, em particular a violência pornográfica, não nascemos de algum tipo de monstros. Nós somos os seus filhos, seus maridos, crescemos em famílias normais e também que a pornografia pode alcançar e agarrar uma criança em qualquer casa hoje em dia. Ela me alcançou fora do meu lar, há 20, 30 anos, mesmo que os meus pais fossem bastante diligentes em proteger os filhos, e mesmo que tivéssemos um lar cristão, não há proteção contra esse tipo de influência que está solta numa sociedade que a tolera. Como viveu muitos anos em prisões, Bundy diz ter encontrado detrás das grades homens que, assim como ele, foram motivados à violência e, sem nenhuma exceção, profundamente envolvidos em pornografia. E menciona que o próprio FBI tem um estudo sobre o homicídio em série, que mostra que, entre esse tipo de assassinos, existe interesse comum pela pornografia. Em suas cidades e comunidades existem pessoas à solta, assim como eu, com impulsos perigosos, advertiu Bundy, que têm sido alimentadas dia a dia pela violência da mídia em suas várias facetas, particularmente a violência sexualizada. E o que me amedronta, vamos falar sobre o presente, porque o que eu tenho estado falando é sobre 20, 30 anos atrás, quando me deparei com a pornografia. O que me amedronta e me deixa estarrecido é quando eu vejo o que passa na TV. Alguns tipos de filmes, todo esse tipo de violência que entra nos lares todos os dias, eles não mostrariam em cinemas pornô há 30 anos. E o Dr. Dobson, na conclusão da entrevista, comentou: Bundy estava certo quando disse que a maioria dos assassinos em série são viciados em pornografia violenta. Não quero dizer que toda pessoa exposta à obscenidade se tornará um assassino, é claro, mas muitos irão. A escritora Larry Hall foi outra vítima da pornografia, mas de modo diferente. Seu marido, filho de missionários, começou a olhar revistas indecentes de colegas de trabalho quando jovem, e o vício teve início. Estavam casados havia 18 anos, quando ela descobriu por que ele se atrasava toda noite, não cumpria suas promessas e era tão ausente. Ele mantinha uma vida dupla, mas não conseguia mais sustentar a boa imagem que queria que os outros vissem. Estava afundado demais no mundo de fantasias que criara através da pornografia e da prostituição. Apesar do arrependimento sincero, ele levou anos para conseguir sair do vício. Larry descreve essa luta em seu livro, um alerta sobre os perigos reais da pornografia. No capítulo 7, ela fala sobre o que a indústria da pornografia não quer que as pessoas saibam. Gostaríamos de acreditar que a pornografia se restringe apenas a uma atividade mental, que não causa repercussões comportamentais ou implicações emocionais. Falam-nos que é uma questão de liberdade de expressão. Falam que é um crime sem vítimas, pois não se pode ver vítimas de imediato. Não há delito de corpo para provar que houve morte. Não há prateleiras vazias para mostrar que algo foi roubado.
Não há nenhum carro destruído que se possa estacionar do lado de fora do colégio para avisar aos outros sobre as consequências de atividades perigosas. Apesar de não haver nenhuma arma com vestígios de pólvora, há muitas evidências circunstanciais que provam que ocorreu uma morte. Aqueles que querem que você acredite que a pornografia é um direito garantido pelo primeiro artigo da Constituição dos Estados Unidos não vão falar sobre a devastação silenciosa que ocorre nos corações de homens, mulheres e crianças quando alguém da família adota a filosofia playboy de relacionamentos descartáveis. Argumentam simplesmente que pornografia é liberdade de expressão e tentam persuadi-lo de que não tem efeito algum além da excitação breve do momento. Querem que se pense que a pornografia é apenas um momento em meio a uma vida produtiva. Não querem que você saiba que as imagens da e experiências produzidas pela pornografia são gravadas permanentemente em seu cérebro por uma curiosa mistura de hormônios que são liberados quando materiais explicitamente sexuais são vistos. Não querem que se saiba que essa mistura de hormônios se torna mais potente quando o sexo retratado envolve violência ou medo. Eles especialmente evitam que se saiba que, como resultado desse processo de impressão, sexo para você de agora em diante estará ligado ao medo, à violência e à vergonha. Larry tem toda a razão, e uma pesquisa sobre a memória realizada pelo psicólogo James McCaughey, da Universidade da Califórnia, corrobora as declarações da escritora. Ele sugere que as experiências ocorridas no momento da excitação emocional, que pode incluir a excitação sexual, ficam trancadas no cérebro por um hormônio da glândula adrenal, epinefrina, e são difíceis de apagar. Citado no artigo de Victor Klein, Efeitos da Pornografia sobre Adultos e Crianças. O futuro do mundo, do ponto de vista da moralidade, parece que está sendo destruído. A mente da nova geração está cada vez mais poluída, em nome de uma liberdade de expressão, que escraviza e vicia. Ainda duvida disso? Pesquisa realizada na Universidade da Califórnia mostra que essa preocupação não é exagerada. 2 pesquisadores estudaram homens universitários normais. Eles perguntaram a centenas de rapazes: você violentaria uma mulher se soubesse que nunca seria pego? Mais de 50% disseram que sim. Cada vez mais a pornografia se soma à violência sadomasoquista, afirma Niceto Blasquez. Passa-se da oferta pornô leve à pornografia explícita e lasciva servida em termos de sexo cru automático contra toda a sensibilidade humana. Eliminando o fator sentimento e a imaginação inocente, tem-se gerado dos espectadores assíduos a este tipo de espetáculos a necessidade de sensações cada vez mais intensas e violentas, com incursões quase rotineiras no campo das perversões sexuais. Pela sua própria natureza, a pornografia questiona o caráter familiar da sexualidade humana e supõe o desprezo da vida íntima dos demais. O texto a seguir, escrito há um século por Ellen White, é hoje mais do que atual. É um retrato de nossos dias. As provocantes histórias de amor e os quadros impuros exercem influência corruptora. Fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda, e esta é uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração é corrompido pela imaginação. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam as mais baixas e vias paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as crianças enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Então se seguem pecados e crimes que arrastam seres formados à imagem de Deus ao nível dos animais, mergulhando afinal na perdição. Abstenham-se de ler e ver coisas que inspirem pensamentos impuros. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 410. O patriarca Jó certa vez declarou: quando era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Jó, capítulo 31, verso 1.
É difícil seguir esse piedoso exemplo quando se é constantemente bombardeado pela sensualidade exibida nos filmes e na mídia em geral. E Satanás, nos bastidores, sabe muito bem disso. Por isso, a oração do Pai Nosso, hoje mais do que nunca, deve ser uma constante em nossa vida. Livrai-nos do mal, Senhor. No capítulo 1 de seu livro Sexualidade Plena, a endocrinologista Valéria Peixoto Meira afirma que vivemos num mundo cheio de impurezas e corrupção. Não é tarefa fácil discernir com equilíbrio, contornar dificuldades e manter-se incontaminado, mesmo quando já temos alguma experiência e conhecimento. Antes de tudo, continua ela no mesmo capítulo, sexualidade não deve ser desvinculada de afetividade, porque o seu mais nobre propósito é expressar amor, satisfação fisiológica e procriação vem em seguida, até porque, mesmo depois de satisfeitos esses dois aspectos pelo plano divino, as partes, homem e mulher, devem continuar juntas, partilhando a vida. Este não é só o plano de Deus, como é a aspiração do coração humano. Ninguém deseja ser descartado após ser usado. Se só levarmos em conta o erotismo que é flutuante, ou seja, instável, a sexualidade gerará muitas inseguranças e frustrações. Ela tem que se instalar com comodidade e intimidade, sobre as bases do amor ágape, companheirismo, do amor princípio, que vai infinitamente além das emoções e atinge em cheio o verdadeiro sentido da vida. Sem amizade, cumplicidade, partilha no nível mais profundo que o plano físico. Nenhuma relação subsiste ou tem significado real. Os cristãos precisam opor resistência a essa avalanche de impureza que assola o mundo e mostrar que o sexo pode e deve ser vivenciado dentro do plano de Deus para os seres humanos. Devem mostrar na vida conjugal que sexo, carinho, pureza e felicidade podem e devem coexistir. Conselhos divinos. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5:3. E por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16.